década de influência. Este é o espaço para você conhecer não apenas o lado profissional de grandes líderes da saúde, mas também toda a sua trajetória de vida. O nosso entrevistado de hoje é empresário, médico e especialista em cardiologia. Ele está à frente de uma das grandes instituições de cuidado ao coração no Recôncavo Baiano. Com muito prazer que recebo hoje aqui Arthur Gonzalez, diretor do INCAR. Arthur, seja muito bem-vindo à nossa série e eu gostaria muito aí de te agradecer de você ter aceito esse convite para bater esse papo com a gente e contar um pouquinho da sua história. Obrigado, Edmilson. É um prazer estar aqui participando também da sua revista, bastante prestigiada, e lisonjeado, né, de fazer parte aí desse hall de pessoas que têm, com seu trabalho, influenciado outras pessoas para que a gente consiga levar também a saúde para os centros de todo o Brasil, né? Está aqui em Santo Antônio de Jesus, é uma cidade polo do Recôncavo Baiano, é considerada a capital do Recôncavo. É uma cidade de 100 mil habitantes, mas a gente tem um entorno aqui, uma população flutuante, em torno de 600 mil pessoas. E ela fica a 200 quilômetros de Salvador. Então, ao montar uma estrutura de saúde aqui, que a gente buscou ao longo da história, que vai contar um pouco da história, verticalizar ao máximo essa estrutura e se tornar um hospital terciário, a gente vem ganhando muito em qualidade, né, assistencial aqui na região. Que bacana. Bom, eu começo, Arthur, com uma linha do tempo. Então, vamos começar pelas primeiras lembranças da sua vida. Eu queria saber como foi a sua infância e os momentos mais marcantes desse período, que com certeza foram importantes na construção da sua liderança, do seu estilo de liderança atual. Bom, assim, as lembranças que a gente tem da infância sempre são boas, né? Um momento que a gente tem uma tranquilidade, né? De passar a descobrir as primeiras coisas. Eu acho que as coisas mais marcantes que contribuem na minha liderança, no meu modo de viver, é exatamente a interação que eu tenho, né? Tenho com meus pais, né? Com meus irmãos e com os amigos da infância. Então, o que eu poderia destacar, assim, meu pai é um advogado, é uma pessoa que sempre foi um líder comunitário, teve envolvimento também de participar de campanha, então me lembro muito bem essa fase da infância, de a gente estar participando de atividades na comunidade. Ele fundou um instituto, né, uma sociedade fraternal do bairro de Pau da Lima, uma sociedade sem fins lucrativos, que ele começou com os amigos, com meus padrinhos também, né, na década de 60, e lutando boxe, né, que ele é metido a boxer, ele lutava boxe, e aí foi juntando dinheiro com os amigos e construiu uma escola. E a gente, na infância, tinha muita atividade nessa escola, porque minha mãe também é professora, então tinha atividade de professora nessa escola, também era diretora, né, e vice-diretora também com minha madrinha, então tinha uma função de gestão. Então, desde cedo, eu vi essa questão de liderar, lidar com muitas pessoas, e também, por ser um bairro pobre, eu tinha muitos amigos, ia nessa escola, então frequentava a comunidade, então também tive uma oportunidade de ter contato com muitas pessoas, inclusive pessoas humildes, que eram diferentes da nossa classe social, e eu tinha sempre duas realidades, né? Eu estudava num bom colégio, um colégio jesuíta, né, de Salvador, o Colégio Antônio Vieira, que é um colégio, né, dito de elite, um colégio com a formação muito importante, né, do ponto de vista humana e também técnica, mas a gente sempre estudou nesse colégio, então tinha uns amigos do colégio, mas tinha também esses amigos do bairro, que eram pessoas pobres, então a gente jogava muito futebol, brincava muito, eu morava num sítio, então tinha muita árvore, a gente chupava muita fruta, jogava pedra no vizinho, pulava o vizinho, também ia lá buscar ter amizade. Então, assim, a gente foi criando muita amizade. A gente brincava com 30, 40 crianças ao mesmo tempo, né, lá na nossa casa, porque eram meus irmãos também. Então, a gente passou a ter muita amizade, muita liderança também. A gente era o dono da bola, era o dono do campo de futebol, então a gente era líder nato, né? Isso que você está falando, Arthur, é muito importante, essa mistura, porque não te deixou à margem da realidade do nosso país, né? Infelizmente.
Então, isso é interessante. Eu também tive muitos amigos humildes, amigos, principalmente para o futebol. Eu joguei futebol até meus 22 anos, profissionalmente. Então, jogava em todos os lugares, joguei em vários times, mas, enfim. Em regra, é durante a juventude que temos que escolher o que queremos ser quando crescer. Eu queria saber se foi na juventude ou quando foi que a sua vocação despertou no seu coração. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas queria que você falasse sobre isso. Assim, eu acho que é um contínuo, né? Assim, a gente, na verdade, tinha essa visão mais, né, de lidar com muitas pessoas, social. O fato de eu ter estudado no colégio também jesuíta, um colégio de padres, a gente tinha muito trabalho social, tinha muita interação também, e aí a gente despertou muito um sentimento genuíno desde muito cedo de ajudar, né? Ajudar as pessoas, participar, contribuir. E eu acho que a medicina é uma profissão que a gente pode, mesmo sendo uma atividade profissional, mesmo sendo uma atividade até empresarial agora no momento, eu acho que é uma profissão de muito impacto e a gente acaba ajudando muitas pessoas. Então, eu acho que a vocação muito foi nessa visão aí do cuidar, do estar perto de pessoas, lidar com pessoas, né? Não é à toa também que eu fiz uma especialidade clínica, atendo muitas pessoas até hoje, examino, a gente tem interação com as famílias, então eu acho que é uma linha aí do tempo mesmo, foi uma coisa contínua mesmo, até da própria formação, né, da nossa personalidade, e eu acho que a medicina casou muito bem nisso aí. E aí a atividade empresarial também, depois da atividade de medicina, eu acho que também foi essa vontade também de ajudar, de ser inquieto, observar algumas coisas que a gente via nos lugares que a gente estava estudando, trabalhando, vendo também a necessidade de sempre ter mais serviço de saúde. A gente acabou fazendo uma clínica, né? E nessa época nem se falava isso, né, muito, né, de negócios de impacto social, mas a gente já tinha essa cabeça, eu e meu sócio, né, o colega Gilmar Ribeiro, que também é cardiologista, a gente já montou a clínica com essa visão, começamos a colocando preços mais em conta, tentando trazer mais pacientes para uma medicina de qualidade, e aí acho que é um contínuo, né? Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí, né, como médico, mas agora também muito como a parte empresarial, sempre com esse foco também de ser bastante inclusivo, trazer mais pessoas para a gente. Hoje a gente tem uma equipe grande, né? E a visão é essa. Arthur, eu queria que... Bom, hoje você está aí à frente no INCAR. Eu queria saber... conta um pouquinho para a gente sobre a história do INCAR. O Hospital INCAR, na verdade, a gente começou já esse projeto na época da residência, né? Então, tinha um colega, Gilmar Ribeiro, e a esposa dele, Adelina, também é médica, minha ex-esposa, né, que era na época minha esposa, Conceição, sempre se contava a visão de montar uma clínica e tal, e aí ela, né, Conceição, a família era daqui dessa região, e eu vinha muito aqui, e achava que a gente poderia trazer uma estrutura semelhante a que a gente trabalhava nos grandes hospitais de Salvador, uma estrutura que a gente via muito aqui, clínicas que eram de médicos, né, pessoas muito bem formadas, mas eles não tinham a visão de agregar mais profissionais, agregar apenas uma pessoa por especialidade, né? E a gente já pensou em trazer uma coisa assim diferente, trabalhar mais em equipe. Só que quando a gente acabou a residência, porque você já deve ter médicos nos ouvindo agora, o residente acaba a residência sem nenhum capital, não há nenhum recurso, né, financeiro, e também a gente não tinha nenhuma visão, não tinha nenhum treinamento empresarial, então a gente não tinha nenhuma noção de finanças, de RH, de nada. A gente só queria abrir nosso consultório, e a gente veio abrir o consultório, a gente abriu com muito pouco recurso. Então, a gente, na época, alugou uma casa muito antiga, fizemos uma reforma muito básica, abrimos só um consultório, compramos só um aparelho de eletro, e aí uma recepção que a gente chegou até a usar em comprar cadeiras usadas para abrir a recepção. Imagine isso, em 2003. Compramos 8 cadeiras usadas, pegamos o ar-condicionado do meu quarto, né, lá em Salvador, trouxe o computador de meu irmão,
uma coisa bem incipiente, né? Só um funcionário, e fomos tocando. E aí, esse atendimento, né, dia a dia, ouvindo os pacientes, vendo a demanda, a gente foi sempre ousando trazer mais um profissional. A gente conseguiu depois um aparelho de Holter, emprestado de um professor, conseguimos um aparelho bem antigo, usado também de ecocardiograma, teste ergométrico, aí compramos um aparelho de mapa e fomos fazendo sempre esse investimento, nunca parando. Então, tem 18 anos agora da empresa e a gente nunca parou de ter uma obra na estrutura. Tanto que até a parte mesmo de obra, como a gente nunca teve esse planejamento todo, os funcionários já são funcionários da gente de CLT do hospital. Pedreiro, ajudante, ferreiro, enfim. Então, a gente foi fazendo isso, né, de maneira paulatina, né, observando sempre a demanda, e a gente foi construindo. Hoje, a gente tem uma estrutura aqui em Santo Antônio, que a gente já tem 400 funcionários, temos 138 médicos na nossa equipe, né, em 18 anos, 138 médicos hoje atuam no hospital. O hospital tem diversas especialidades, centro cirúrgico, hemodinâmica, UTI. A gente tem uma unidade aqui também em Cruz das Almas, que é uma cidade próxima, em Amargosa. Agora, em 2021, a gente já está em obra para abrir a unidade em Valença, que é uma cidade próxima, na ilha. Estamos trazendo aqui para Santo Antônio também, em parceria com a outra clínica, né, que chama Bambinos, um hospital pediátrico. Enfim, então, apesar de toda essa crise, todo esse pavor, né, que a gente está vivendo, o coronavírus, a gente está mantendo a nossa visão de crescimento orgânico, sempre com o pé no chão, construindo aquilo que a gente vê que a demanda já está precisando. Então, começamos a clínica, depois a gente observou que muitos pacientes nossos tinham dificuldade de ir para uma emergência, porque não tinha uma emergência privada na época. A gente abriu a emergência do hospital, a gente abriu um hospital, só eu e Gilmar de médicos, então a gente dava plantão. Dia sim, outro dia não, também, o outro, né, a gente ficava revezando. Então, a gente fazia consultório, exames de cardiologia, dava plantão, via os pacientes internados, de domingo a domingo, sozinho, só eu e ele. E depois a gente foi trazendo novos colegas, trazendo especialidade e, claro que agora a gente está buscando ter uma estrutura mais administrativa, empresarial, e contamos também com a equipe desses colaboradores e médicos que estão nos ajudando muito. Arthur, qual a maior lição ou conselho que você aprendeu ou recebeu que te ajuda até hoje, falando aí do lado profissional? Assim, como médico, eu me lembro muito na época que eu era estudante e assim, a gente tinha vindo do colégio, passei muito jovem no vestibular. Com 17 anos eu já tinha passado o vestibular, então 18 anos, 19 anos no máximo, eu já estava em hospital vendo o paciente e como um jovem de 19 anos era muito brincalhão, gostava não me concentrava talvez o devido, mas era muito dedicado. E aí uma professora, né, que era mestranda na época, que me acompanhava, sentou assim e falou: você vai ser um excelente médico, mas leve a sério a sua profissão, se vista de médico, não fique pensando que você ainda está na escola. Isso foi uma coisa que me marcou muito, né, e assim, como profissional, eu passei a observar que eu não tinha outra escolha. Ou eu levava a sério aquele ofício, né, me incorporava como médico, não só em estudar, mas a postura, o modo até de se vestir. E isso eu acho que foi um pontapé assim, inicial na minha carreira, que a partir desse momento, desse conselho, eu acho que mudou muito minha visão em relação à profissão. Do ponto de vista empresarial, aí a gente tem vários conselhos, né, nessa trajetória aí, a gente tem tido muito apoio, muitas pessoas, tiveram momentos muito difíceis também, né, em termos empresariais, e a gente foi superando também sempre com a ajuda dos bons conselhos, né, e basicamente acho que um conselho que eu poderia dizer, assim, que eu vou fazer um extrato de tudo que eu vi, é que, na verdade, a gente tendo uma ideia, a gente deve colocar em prática e deve fazer todo dia, consertar, a gente vai errar, mas tem a possibilidade de consertar e não desistir, né, porque, na verdade, se você ver assim, a trajetória da gente, em muitos momentos, muitas pessoas achavam que a gente ia desistir. Estava de plantão aqui de noite, às vezes ficava 5 dias no hospital direto, e aí alguém chegava e falava: rapaz, você vai morrer, você não está aguentando mais não. Aí ele fala: não, a gente não vai desistir não. A gente vai melhorar um pouquinho aqui
o movimento para a gente conseguir pagar um colega, a gente vai conseguir o convênio, e aí, né, aquela peneirazinha de que trabalha na área de saúde todo dia no convênio, pedir, aí estende, libera a consulta, não libera o exame, a gente vai depois de novo. E aí, né, sempre nessa trajetória, sempre com muita humildade, buscando essas parcerias com os convênios, com os amigos, e foi, né, estendendo os convênios, estendendo o trabalho, e assim, o conselho é esse mesmo, assim, de não desistir. Mesmo na dificuldade, né, desistir, e aí o que se apega mesmo é o propósito, a vontade de fazer. Porque no caso da gente, a gente nem tinha um plano, né, de negócios, não tinha um planejamento estratégico, não tinha uma verba, não tinha nem, na verdade, pessoal administrativo, porque como a gente era médico e a gente tinha muita vontade de fazer assistência, a gente acabava sempre investindo mais na assistência, trazendo bons colegas, trazendo o pessoal de enfermagem, nunca deixando faltar a parte, né, de assistência, e a parte administrativa sempre ficou um pouco a segundo plano. E aí, agora é o momento que a gente vem buscando também prestar mais atenção na parte administrativa, até porque a assistência da gente cresceu muito e agora, a gente, né, com a qualidade que a gente tem, a parte administrativa também é muito importante para não deixar cair essa qualidade. Arthur, pegando essa fala sua, quem foi a pessoa que te inspirou ou que mais te inspirou a nunca desistir, principalmente nos momentos difíceis? Você tem essa figura? Assim, às vezes é sempre injusto a gente rotular uma pessoa, porque numa trajetória dessa de 18 anos, né, de empresa e mais 6 anos de faculdades e 4 anos de residência médica, né, então são 28 anos, né, desde que eu entrei na faculdade até o momento que a gente está aqui falando. Muitas pessoas foram muito importantes, né, mas assim, em momentos muito difíceis, eu sempre acho que eu conto sempre com o conselho de meu pai. Assim, acho que uma pessoa que ajuda muito, né, na questão de dar os conselhos e sempre acreditar, às vezes até mais ingenuamente no encado que a gente mesmo. Quando ele está meio desistindo, não, vá para frente, meu filho, faça, eu vou lhe ajudar. Aí, às vezes, não sabe nem o volume mais da questão do recurso, né, do trabalho envolvido, mas ele sempre está dizendo, não, qualquer coisa, fique tranquilo que eu lhe ajudo. Sempre acreditando, né? Sempre acreditando. Se você pudesse voltar no tempo, vou te colocar numa máquina do tempo agora, e voltar lá atrás no início, você faria algo de diferente na sua vida? Assim, acho que na vida não, porque isso é sempre uma construção, né? De momentos, a gente é assim, está aqui nessa posição, até pelos nossos erros. Então, você não vê em nenhum momento assim, nada marcante que eu faria diferente. Eu acho que todos os momentos que eu vivi até hoje foram assim sempre bons, genuínos, intensos, né? Sempre não vejo nada assim que eu poderia fazer diferente. Em relação à empresa, talvez assim algumas coisas a gente poderia ter feito bastante diferentes. Sempre tem, né, alguma coisa, né, Arthur? Assim, já que a gente está falando para outras pessoas, talvez o maior erro, né, da estrutura da gente hoje é exatamente não ter começado com a estrutura mais administrativa forte, uma estrutura financeira, uma estrutura financeira mais robusta, talvez mais planejada. Às vezes a gente, né, como jovem, quer ser dono e poderia ter conseguido talvez um sócio mais estratégico, uma pessoa que entendesse mais da parte financeira mesmo, né? E um planejamento melhor financeiro, porque como a gente acabou fazendo tudo do que foi acontecendo, acaba a gente ficando sem fluxo de caixa, que é uma coisa que eu aprendi muito tristemente, aquela frase máxima, proteja o caixa. Eu não sabia disso antes, então a gente passou sempre muita dificuldade no sentido de não poder planejar e sempre estar fazendo. E a gente sempre até hoje estamos aqui tocando com várias obras, ampliação, colocando elevador no hospital, adequando o hospital para projeto de incêndio, essas unidades externas que a gente está fazendo e tudo sendo feito de uma maneira assim rápida, porque a demanda vai surgindo, né? Então vai surgindo a demanda e a gente fica meio na obrigação, até por essa vocação de a gente cuidar bem, querer fazer as coisas mais certas, né, do que a gente pode fazer como médico, a gente acaba fazendo. Então a gente
agora mesmo, a gente precisou abrir de urgência a UTI Covid. A gente, na verdade, não tinha um plano financeiro para fazer isso, não tinha nenhum desejo de fazer isso, e talvez não tivesse, então não tenha nenhum recurso de fazer isso. Mas, diante de observando pacientes chegando à nossa emergência, pacientes cada vez mais graves, e a gente não conseguindo transferir, a gente precisou abrir de imediato, de emergência, uma UTI. Aí eu falo, agora que eu tenho já uma estrutura de back-office, eu falo, olha, financeiro, problema seu, eu vou tomar conta aqui dos pacientes, você se vire aí na questão de como vai levar capital de giro, se vai conseguir alugar, se vai pedir emprestado, enfim. Então, a gente sempre tem essa deficiência ainda, porque a assistência nos move muito mais do que o planejamento. Até porque, como a gente começou, tem relativamente um hospital novo, tem 18 anos a empresa e hospital, como hospital a gente tem 11 anos, mas a gente começou bem incipiente, nesses 11 anos a gente vai evoluindo todo dia, né? Então, a gente às vezes não consegue planejar muito. Então, eu acho que talvez, na verdade, as condições que nós tivemos foi essa, mas se eu pudesse, eu teria feito diferente um pouco, talvez buscando mais os agentes financeiros, principalmente agentes de longo prazo. Arthur, isso que você falou é muito interessante, porque você teve que agir, né? Você podia ter ficado parado, não abrir mais leito, mas... mas assim, uma das coisas que eu tenho visto, assim, a gente ouve muitas pessoas expoentes falando, e que eu venho observando mesmo no nosso dia a dia, realmente o que faz uma empresa é o propósito. Se a gente não sabe onde a gente está, para quem a gente serve, para onde a gente vai, como é que a gente vai, a gente abre, fala com os funcionários, conversa com os colegas, diz que vai pagar o plantão, se não puder pagar agora, paga mais para frente um pouquinho, traz todo mundo, né, para aquela visão de que a gente está aqui na cidade, é importante a gente fazer e que a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. É claro que a gente pode chegar um momento de não conseguir fazer o máximo, até porque a gente está vendo aí que em relação a esse Covid, existem lugares, né, até hospitais grandes que estão entrando em colapso, até hospitais particulares de grande porte, mas a gente aqui, na nossa humildade, está sonhando que a gente vai resolver tudo. Tudo que chegar aqui, a gente vai resolver, a gente vai conseguir atender, vai conseguir fazer o melhor, a gente já está com vários pacientes de ventilação mecânica, estamos correndo atrás de alugar mais respiradores, conversando com os colegas também para vir dar plantão, enfim. E eu acho que essa visão aí de fazer a marca, construir essa marca Hospital em Casa, é muito mais do que apenas a parte física, a parte administrativa, é exatamente essa visão aí geral, né, de todas as pessoas, todo mundo está imbuído no mesmo propósito, que é construir aqui na nossa região um serviço de saúde de excelência. Eu falo, quando eu vou dar palestra aí com os alunos da UFRB, eu acho que a saúde, a medicina, o conhecimento está para todo mundo. Então, por que a gente não pode ter o melhor hospital do mundo aqui no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus? Pode não ser o mais chique, pode não ser o mais tecnológico, mas pode ser o melhor dentro da nossa realidade. Então, a gente tem essa visão mesmo e vem agregando muitas pessoas nesse sonho, nesse projeto. Bacana. Me fala uma coisa, quais são as maiores realizações ou as realizações mais importantes na sua vida? Assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que é a construção até da minha figura pessoal, como um bom médico. Eu acho que é uma grande realização. Eu busquei também ser um bom profissional, estudar, fazer uma residência médica, né? Do ponto de vista de família, tenho 2 filhos maravilhosos e isso também é uma realização. E do ponto de vista aí, empresarial, eu acho que o Hospital em Cá é uma realização assim, muito importante na minha vida. É um filho também, né? A gente aqui até nas nossas reuniões fica falando, o hospital agora fez 18 anos, está na maioridade, agora ele vai esquecer, andar um pouquinho sozinho também, então vamos deixar papai e mamãe um pouquinho mais de fora e vamos tocar o barco aí. A gente vem falando isso muito com nossas lideranças, né? E acho que o Hospital em Cá é a maior realização mesmo, e talvez seja a única que eu tenha, né? Acredito que eu fico brincando assim com os agentes financeiros, né? O pessoal fala assim, rapaz, mas você tem uma garantia, você tem uma fazenda para dar. Rapaz, se eu tivesse tudo isso aqui que eu tenho, e ainda tivesse uma fazenda, tivesse uma casa, eu estaria em outro ramo, e não em hospital, né? Quer dizer, a gente começou uma coisa do zero, hoje a gente tem mais de 5 mil metros aqui de terreno, acho que uns 3 mil metros de área construída. Então, assim, realmente, se a gente
isso foi tudo, é um trabalho de uma vida até o momento, é um empenho pessoal, meu, de meus sócios, dos nossos colaboradores, muito grande, né? Então, acho que o INCAR também, quando eu disse assim, fora da parte pessoal, é a maior realização mesmo da minha vida. Como você define o seu modo de liderar o seu time, a sua equipe, Arthur? Veja bem, assim, eu acho que meu modo é um modo assim, muito de viver o dia a dia mesmo. Eu não tenho grandes planejamentos, eu não tenho grandes reuniões planejadas, e a gente vive o dia a dia e acaba corrigindo os defeitos. Às vezes a gente é duro, né, no cobrar, às vezes a gente é mais condescendente. Eu acho que talvez a maior estilo da minha liderança é observar muito. Então, eu sou um observador bem. Então, onde eu passo, eu vejo o que está errado, eu sinto se está funcionando, eu sinto se o meu cliente está sendo bem assistido, eu sinto se o meu funcionário está bem. A gente tem conversa aqui do porteiro até a alta administração, com os sócios. A gente vive esse dia a dia aqui do hospital, né, com os colegas de trabalho, de qualquer área. Então, eu acho que o meu estilo de liderança é um estilo de liderança próxima, né? Próxima e vigilante. Arthur, como que você mantém o seu foco profissional? E aí eu queria te perguntar, como é a sua gestão do tempo, para que você consiga cuidar de tudo aí, administrar tudo? Assim, a gente tem etapas, né? Tem a etapa da empresa, na história da gente, que a gente trabalhava 25 horas por dia, né? Então, não era nem 24, era 25. Hoje, no momento atual, a gente ainda faz consultório e a gente tem um tempo para administração, para fazer as lideranças, conversar. Então, normalmente, esse período agora, quinta-feira à tarde, é um tempo que eu tiro sempre para estar livre, para estar rodando no hospital, conversando com os gestores, e no dia a dia a gente ainda tem, recebe as pessoas no nosso próprio consultório ainda, as pessoas falam com a gente, funcionário, colega, médico e fornecedor. Então, a gente ainda está organizando um pouco melhor esse papel aí do Arthur gestor, né, e do Arthur médico. A gente vem construindo essa dimensão. Ano a ano, uma separação dessas duas pessoas. Mas, assim, ainda sou uma pessoa que gosta muito de gestão, sei a importância da liderança de um processo desse, mas também sou muito apegado aí, né, meus pacientes, né? Minhas velhinhas, meus velhinhos que eu acompanho há muitos anos, e não gostaria também de abandonar essa clientela, esse ofício que é a medicina. Quais são as características fundamentais que um profissional precisa ter, Arthur, para fazer parte da sua equipe? Assim, o que a gente sempre cobra muito e sempre busca do profissional, que ele realmente vivencie essa vontade, né, de ver uma coisa nascer do zero, um sonho se materializar, e essa busca da perfeição. A perfeição, inclusive, não é uma perfeição hipotética, é uma perfeição do possível naquele momento, e saber que quando a gente chega naquele momento, aquilo ali já não é o possível. O possível pode ser um pouco a mais. Então, assim, eu busco muito pessoas que estejam entusiasmadas com o processo, e dentro da estrutura, assim, de liderança, eu busco muitas pessoas que são transparentes. Eu gosto das pessoas que lidem com os seus liderados, né, com os funcionários, com os clientes, de maneira humana, empática, que as pessoas fiquem mais próximas uma da outra. Assim, eu não gosto muito de burocracias e verticalizações de hierarquia. Acho que a gente está todo mundo aqui dentro do mesmo projeto, né, dentro do mesmo propósito, do mesmo intuito. Então, a gente precisa caminhar assim com muita alegria no trabalho, né, e muita proximidade. Bom, nós sabemos, Arthur, que está no DNA dos grandes líderes se reinventarem o tempo todo, principalmente nos momentos difíceis. E nós estamos passando por momentos difíceis. Como que aí no INCAR vocês têm se reinventado? Como que você tem se reinventado nesse momento? A gente tem se reinventado desde a pandemia. A gente tem feito reuniões de 15 em 15 dias, a gente muda a trajetória nos próximos 15 dias. É que eu falei,
o caminho a gente sabe qual é, a gente precisa chegar lá, que é transformar o hospital num hospital de referência, um hospital completo, né, com muita empatia, com muita humanização dos processos técnicos, né, e também acessibilidade. Sempre uma preocupação da gente manter a estrutura acessível à pessoa mais pobre, aquela pessoa também que não tem convênio. A gente precisa colocar isso como eixo principal. Agora, a reinvenção é diária, né? A gente precisa buscar melhorar os processos, ficar mais perto dos funcionários. A gente teve vários colegas que ficaram doentes, a gente teve que dar assistência de perto. Então, a reinvenção talvez seja até do modo de pensar um pouco a vida, né? Então, do ponto de vista do gestor, eu tenho também tentado ser um pouco mais calmo, mais tranquilo, e não tentar acelerar tanto, né, a visão de crescimento, de melhoria, porque a gente sabe que é um momento muito complicado e os funcionários, todos nós, a gente também está muito pressionado pelo vista psíquico. Então, talvez uma reinvenção minha aí foi tentar desacelerar um pouquinho nesse momento, né, e de focar também, talvez no que está acontecendo agora, né, e deixar um pouquinho o plano para o futuro. Não que a gente vai mudar esse plano, mas deixar as coisas acontecerem de maneira mais calma. Está sendo difícil essa reinvenção. Eu sei que estou vendo aí que alguém está comentando, alguns funcionários estão aqui participando, eles sabem que eu falo assim agora, mas amanhã eu já mudo de ideia, o pessoal fala assim, eu falo assim, nesse ano não vai ter obra. Mentira, doutor Arthur, amanhã só está fazendo outra obra. Então, a reinvenção é tentar ser mais calmo, não de não continuar sonhando, mas ter um pouquinho de calma. Esse momento é muito complexo. Esses próximos 2 meses aqui a gente tem planejado entender que está um processo difícil. Então, a gente vai se preparar para atender agora essa onda do Covid, que a gente sabe da nossa importância na região. A gente é o único hospital, Edmilson, privado aqui de toda a região. O único. Então, a gente precisa realmente estar focado, muito, muito, muito tranquilo aí nesse momento, para que a gente também não deixe de fazer agora o básico, né, que é atender as pessoas. Arthur, eu estou vendo aqui muitos comentários, muita gente elogiando, parabenizando. Eu queria saber a responsabilidade. Você é uma referência no setor onde você atua, você é uma referência na região. Qual a responsabilidade que isso traz? A gente vem se perguntando isso, né? Essa semana eu fiz uma entrevista falando sobre o Covid, houve uma repercussão imensa, né? Eu acho que a responsabilidade é continuar sendo eu mesmo, eu sou Arthur Gonzalez mesmo, falar o que eu acho que tem que falar, buscar falar a verdade, né? A verdade da gente tem que ser a mais genuína possível, e a visão que eu tenho agora é realmente tentar fazer sempre mais certo. Eu acho que a responsabilidade é grande. Quando a gente cresce, a responsabilidade proporcionalmente fica cada vez maior. E hoje, como a gente tem aqui uma estrutura, né, com 400 famílias trabalhando diretamente, CLT, 100 e poucos médicos, 138 médicos trabalhando aí com prestação de serviço, fora a gama de fornecedores, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente está bem tranquilo, né, porque a gente vem trazendo pessoas também para nos ajudar, ampliando também essa questão administrativa, dividindo as tarefas médicas. Tem bons colegas trabalhando aqui com a gente, pessoas bastante dedicadas, assim, que poderiam trabalhar em qualquer hospital do mundo e decidiram estar aqui com a gente nesse trabalho, né? E a gente sabe que a responsabilidade é grande, mas não vamos fugir dela. Arthur, principalmente durante a pandemia, muito tem se falado de saúde mental. Existe aí, há pouco tempo saiu no noticiário, 2 grandes companhias mundiais até colocando diretoria de saúde mental. Como que você cuida disso na sua vida e na dos seus colaboradores? Como que acontece isso aí? Viu, Edmilson? Uma coisa que a gente realmente vem sentindo na necessidade assim, uma empresa, como a gente falou aqui, além do propósito, né, que eu falei bem, eu vou falar outra coisa também. Eu acho que o recurso humano, as pessoas, fazem toda a diferença. E a gente precisa se dedicar um pouco mais às pessoas, né? As pessoas que trabalham com a gente, que fazem também esse dia a dia. E a gente vem provocando, né, as lideranças para a gente fazer, mas realmente a gente está num momento tão complexo que o foco ficou mesmo na assistência. A gente fez algumas iniciativas esse ano, né? No Covid, a gente criou um grupo de WhatsApp
isolados, mas não sós. Então, cada funcionário que recebia o diagnóstico do Covid, ele entrava nesse grupo, e quando ele saía da quarentena, ele saía do grupo, e nesse grupo ele se poderia falar com os colegas, né, que estavam doentes também. A gente também, como profissional, entrou no grupo para dar apoio de fisioterapia, psicologia, dicas de nutrição, e também o acompanhamento dia a dia de como eles estavam evoluindo como doença. Então, isso é muito importante. Do ponto de vista pessoal, eu aprendi aí, conheci a filosofia, assim, o estoicismo, né? Tenho lido muito, né? Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, tem me ajudado. Eu acho que é uma visão muito interessante sobre os fenômenos, né? Da natureza e os fenômenos sociais. Eu acho, aprendi muito, estou aprendendo muito, tenho lido bastante. Tenho cuidado mais também, pessoalmente, da minha atividade física, tenho feito exercício físico todos os dias. Antes de vir para o trabalho, tenho um pessoal, vou ao personal da minha casa, eu faço o meu exercício, tenho realmente dedicado esse tempo ao exercício, né, boa alimentação, e porque a gente tem que estar bem, né? Porque se a gente não estiver bem numa posição dessa agora aqui, a gente não consegue liderar bem o processo, e é isso um ensinamento que eu também tive, tentar recuar um pouco, sair um pouco da linha de frente, para que a gente não fique também tão exposto, né, e acabe entrando no desespero, ou entrando também numa rota de colisão com funcionários, com colegas, e aí agora a gente passa a ser talvez mais um conselheiro do que um executor. É um processo difícil, Edmilson, de transformação, né, de uma empresa, de uma liderança que nasceu do zero, trabalhando até de carregar os equipamentos nas costas, fazendo as coisas, a gente fez tudo. A primeiro receituário do hospital que a gente fez em casa, imprimiu, a gente abria a clínica no outro dia, e não tem receituário, fomos lá, criamos a logomarca, a gente mesmo, imprimimos, né? O primeiro estoque de remédio, quem comprou foi Gilmar, ele foi comprar, comprou no cartão de crédito minha mãe, dividido em 5 vezes, trouxe no carro, chegou no meio do caminho, o carro quebrou, ficou no meio da estrada, o hospital ia abrir, não tinha material, não tinha remédio. Então, tudo isso aí a gente fez com o nosso mão mesmo, braço, claro que sempre contribuí com várias pessoas juntas. E aí a gente, depois de um tempo, ter a humildade, né, de reconhecer que você não vai conseguir resolver tudo, você também não é o dono da verdade, e você também ter a disciplina de se isolar um pouquinho, é uma reinvenção. E eu acho que a gente tem feito isso, tentado fazer isso, né? Eu e meus sócios também, para que a gente consiga ter mais tempo também aqui na empresa, né? Porque também, se todo mundo ficar estressado, a gente não vai conseguir levar à frente o projeto. Arthur, nós estamos iniciando uma nova década. Como que você vê o INCAR aí nos próximos 10 anos? É isso. A gente, na verdade, né, nós estamos agora entrando na terceira década do INCAR também. Então, a gente teve a primeira década, foi do zero até a gente formar aí uma estrutura mínima que permitisse a gente abrir o hospital. Então, a gente tem a segunda década, foi a década que a gente, né, fez o hospital, e agora a terceira década vai ser a década iniciando agora com uma organização administrativa financeira mais robusta e um plano de expansão mais regional. E aí a gente está pensando em várias coisas aí, mais pensando em um arcabouço financeiro melhor, e a década de crescimento. A gente não tem dúvida que a gente vai continuar crescendo muito forte. A gente já tem uma base instalada grande, já temos uma boa relação com a comunidade, já temos uma marca, a gente não tinha nada disso, e agora a gente tem. Então, a gente começou do zero. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, agora está muito mais fácil do que no passado. Agora a gente já tem um volume financeiro, a gente já tem uma expertise, a gente já tem os clientes, né? Já tem um corpo médico, já tem um corpo de funcionário. Então, eu acho que a próxima década vai ser muito boa para o Hospital INCAR, com nossos planos, né, de expansão. A gente quer ser uma marca regional, assim, não só regional Santo Antônio de Jesus, a visão talvez expandir até para outras regiões da Bahia, quem sabe até outras regiões do Brasil. A gente acha que a visão sempre é de crescimento, né, Edmilson? E aí está muito otimista, mas com o pé no chão. O momento é difícil, esse ano ainda vai ser um ano muito difícil, mas a gente está mantendo os investimentos, acreditando que logo ali na frente vai ter uma melhoria e que a gente possa ter a terceira década do INCAR, né, dos 20 aos 30 anos, de uma década de
de crescimento mesmo. E o Arthur Gonzalez? O que pretende, pessoa física agora eu estou falando, o que pretende estar fazendo nos próximos 10 anos? Bom, primeira coisa que eu pretendo é trabalhar menos. Isso é uma coisa que está dentro da minha cabeça. Eu acho que eu tenho que me preparar mais, né, do ponto de vista de gestão. Então, eu tenho estudado mais, feito alguns cursos. Então, eu tenho que me preparar para trabalhar menos e estudar mais em gestão, parte financeira, ter mais contatos, né, mais network também no mercado. A gente está aqui no interior, então, às vezes, a gente está meio escondidozinho, né? Eu nem sei como é que vocês me acharam. Fiquei até curioso em entender isso, mas tudo bem, fico lisonjeado. Mas a gente está aqui e a gente quer realmente expandir esses laços, até faz parte aí, né? Casou essa entrevista, essa live aí, com essa visão que a gente quer também ser mais reconhecido até do ponto de vista nacional. E, além disso, manter a cabeça boa mesmo. A gente tem buscado crescer espiritualmente também. Toda essa visão aí agora da espiritualidade e saúde é uma coisa muito importante, que vem crescendo do ponto científico, e a gente tem tentado mergulhar um pouco, né, nessa parte mais espiritualizada, porque a gente passou aí para realmente 20 anos praticamente, 20 não, porque tem a residência, tem estudante, tem 25 anos de muito trabalho mesmo, de domingo a domingo. Então, a gente tem muito pouco tempo para se dedicar a outras coisas que não só o trabalho. Mas a visão é essa, diminuir um pouquinho o trabalho para se dedicar a outras coisas. Eu tenho, do ponto de vista pessoal, uma visão também de abrir outros negócios. Eu tenho essa sede, essa vontade de começar algo de novo, do zero. Eu sou muito de realizar, então, às vezes, a estabilidade da empresa me deixa um pouco agoniado. Eu queria começar alguma coisa de zero. Tenho um propósito também pessoal de fazer um instituto, né, que vá fazer uma assistência no terceiro setor, mas não muito só focado em saúde, mas outras ideias que eu tenho também. E aí eu quero me dedicar um pouquinho também a esse instituto, que já tem nome, é chamado Instituto Transformar. Estou acabando de fazer a parte jurídica, para começar a colocar aí, dedicar uma partezinha do meu tempo a esse instituto, que vai ter várias vertentes aí, e basicamente tem uma parte de saúde, mas eu queria focar muito em empreendedorismo, nessa parte financeira para pessoas mais pobres e jovens, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa investir muito na juventude, e agora talvez seja um foco para o futuro aí para mim, meu. Que bacana. Eu queria te convidar agora para o nosso ping-pong, Arthur. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com o que vem à mente, tá bom? Tranquilo. Família. Rapaz, a família não até uma redundância de falar isso, mas assim, a família é a base de tudo, realmente. A gente, quando tem uma família que é estruturada, pessoas que podem te ouvir no momento de dificuldade, lhe corrigir no momento de erro, eu acho que realmente é fundamental. Acho que muito do que a gente vem dessa estrutura do pai, da mãe, do seu convívio com seus irmãos. Eu acho que nesse primeiro convívio que a gente vai aprender a fazer política, aprender a ter empatia, aprender a negociar, a ceder, a construir algum projeto juntos também. Então, eu acho que a família, é a base realmente de tudo. Infelizmente, a gente só vai aprendendo essas coisas que vai ficando mais velho, né, Nilson? Às vezes, se a gente soubesse isso quando era criancinha, a gente talvez fizesse tudo diferente, mas a gente vai chegar na maturidade e vai vendo que realmente você está em família é uma coisa muito importante. Concordo com você. Férias dos sonhos. Rapaz, assim, eu tenho tirado poucas férias, né? Mas assim, minhas férias do sonho eu quero passar 60 dias de mochila lá na Europa. Rodar tudo ali devagarzinho, andando, com calma, com bastante tranquilidade. O máximo que eu já tirei até hoje é 15 dias de férias. Então, eu tô precisando acumular essas todas que eu não tirei, e eu quero ver se eu consigo tirar uns 60 dias para ficar lá, ó. E eu gosto muito da Europa, porque eu acho que agrega segurança para você andar, visitar a história, contemplar também belas paisagens. Eu gosto muito de estar lá, e eu quero passar lá 60 dias andando. Um livro. Assim, eu gosto muito de ler histórias de pessoas que realizaram, né? Então, assim, eu li de várias pessoas, né? Eu acho que sou muito
assim, muito admirador de Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, li os livros sobre ele. Mas assim, um livro que mais me chamou a atenção recentemente foi um livro chamado assim, O Não Você Já Tem, Então Vá à Luta, de Wilson Poit, que é a história empresarial desse empresário. Eu acho que ele é o presidente do Sebrae aí em São Paulo, é pai do deputado, né, Poit, que é do Novo. É uma história muito interessante, porque eu acho que é uma história real, de uma pessoa que começou ali também, se formou e foi trabalhando, foi galgando e foi criando essa trajetória de, ao longo do tempo, se profissionalizar, buscar trazer pessoas melhores que ele, né, com conhecimentos diferentes, né, diversidade do saber e da visão. Isso eu acho um livro que eu li recentemente, recomendo para todo mundo. É um livro muito prático, porque é uma história bem real. Um líder. Também vira uma redundância, mas assim, se a gente olha na história, pelo menos na visão ocidental, o maior líder de verdade foi Jesus Cristo, né? Porque desde daquela época, sem nenhuma ferramenta, nenhum Instagram, ele conseguir movimentar toda uma população, liderar pessoas simples a se tornarem iluminados, né, a ponto de liderar outras pessoas, né? Porque ele formou pessoas para liderar, que eu acho que é a maior virtude de um líder, é formar pessoas que consigam também fazer essa replicação. E talvez no mundo mais moderno, eu gosto muito da história de Gandhi também, né? De sem violência, e buscou unir um país também muito diverso, muito populoso, contra uma potência na época, e conseguiu fazer um movimento de independência, que, claro, tem seus defeitos também, né? Mas eu acho que são duas pessoas assim, que eu gosto muito de referência. Arthur, saúde no Brasil. Assim, eu acho que a gente tem uma evolução no sentido de aumentar a assistência hospitalar, de procedimentos de tecnologia. O SUS, apesar de ser ainda muito deficiente na prática, mas ele é um excelente projeto e tem crescido, eu acho, na quantidade de procedimentos, assistência. A gente vê que a gente é líder de transplante, faz muitos procedimentos de alta complexidade, mas acho que tem um foco muito só na doença. A gente precisa focar um pouco mais na prevenção, na qualidade de vida, no combate à obesidade, ao tabagismo. Uma coisa que se fala muito pouco no Brasil é a quantidade de álcool, né, que a gente está consumindo. Então, a saúde, eu acho que a gente tem um avanço no cuidado da doença e muito pouco na promoção da saúde de verdade. E é um foco que eu acho que as estruturas de saúde deveriam ter, e os líderes também, né? Arthur, eu queria muito te agradecer você ter separado esse tempo aqui para fazer essa live, para a gente bater esse papo e conhecer um pouquinho mais da sua história. Para mim, além de motivador aqui, foi mais um aprendizado também. Muito obrigado de coração. A gente que agradece. E está aqui as horas também para você vir aqui fazer uma visita a Santo Antônio de Jesus, conhecer aqui o Hospital Incá. Eu acho que também é uma revista sua, né, muito prestigiada. É bom também ver essas realidades também de perto. Claro que tem que passar essa pandemia, mas a gente está esperando aqui para você vir conhecer a gente aqui, conhecer. E aqui a fruta que o pessoal mais gosta é jaca, é bem tradicional aqui na nossa cidade, tanto que quem é de Santo Antônio de Jesus é considerado papa-jaca. Então, quando você vier aqui, vai ter uma jaca ali esperando para você experimentar e ver como é bom. Arthur, meu pai é baiano, ele é da região de Irecê. Tenho amigos lá em Irecê também, é uma cidade bastante próspera também. Vou te visitar com o maior prazer, tá bom? Eu tenho um grande amigo aí também em Salvador, que sempre eu estou por aí. Então, deixa passar tudo isso aí que eu estou aí. E conte com a gente também. O que precisar, nós estamos por aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora. E até a próxima.